Olá a todos, sou Alex Rodrigues da Zatex Cursos, estou de volta para dar continuidade ao nosso curso na linguagem C#. Esse curso é do iniciante ao profissional. Eu vou pedir para vocês abrir o seu Visual Studio, porque o meu está fechado, eu vou abrir e vou agora abrir um arquivo pronto da aula anterior. Eu até tomei a liberdade de apagar tudo que tinha nessa aula anterior, para a gente começar do zero. E na aula anterior a gente estava trabalhando sobre coleções, né, usando um array. E agora nós vamos trabalhar com o que eu acho bastante importante, vamos usar muito, que é o chamado class, tá? Eu vou dar uma definição aqui de classe, e como eu sempre digo, eu acho mais a definição mais complicada do que propriamente o código. Quando a gente começar a colocar na prática, isso vai ser melhor entendido. Então eu tenho aqui o meu código, meu componente, meu visual aqui está vazio. Eu vou criar aqui uma label. Antes eu já vou preparar a minha parte visual aqui. Vou criar uma label. Vou dar um exemplo aqui e vou criar um botão, tá? Aqui uma label e vou criar um botão. Vou pegar um button aqui. Eu vou dar o nome dessa label LBL, por exemplo, frases, tá? LBL é assim que eu gosto de renomear a label, frases, frase, posso botar assim. Esse botão eu vou chamar ele de BTN, todos já sabem que eu gosto de chamar de BTN, ok, só isso, tá? Vou dar duplo clique nesse botão e vou gerar o evento dele, o evento clique, ok? Tem um 2 aqui porque da aula anterior, que ele não vai dar erro porque eu já apaguei ele lá, da aula anterior ele criou até com BTN clique 1 que já tinha. Eu vou apagar aqui, ó, é possível, eu vou mostrando para vocês como é que vai acontecendo isso, vocês vão ver que é possível. Vou apagar, quem adivinha o que vai acontecer? Eu apaguei o evento, ele vai dar um erro, né? Mas lembra como é que corrige? Já que eu paguei o evento do design, ele reclama, eu venho aqui e apago esse evento. Então, fecho aqui, o meu design volta a funcionar. Agora sim, apesar de que ele está com o nome button 1, mas eu renomeei ele e eu posso botar a legenda dele. Isso aqui é só uma legenda, só ok, por exemplo. Tá? E agora eu vou dar, ó, eu tenho a legenda até errada aqui. Então vamos lá. Vou dar duplo clique para gerar o evento dele, gerei, beleza, limpei meu código e agora vamos falar sobre array. Para falar sobre array, vamos falar sobre as classes. Array foi da aula anterior. Dito isso, vamos lá. Nas primeiras aulas eu vim falando sobre o Net Framework e os namespace. E é muito importante agora porque uma classe, ele é um bloco de construção de código de programação orientada a objeto e é reutilizável. Então assim, como é que eu definiria uma classe? Eu diria que uma classe é um bloco de conjunto, é um bloco de construção de um programa, uma programação orientada a objeto. Por que eu defino que é orientada a objeto? Porque ela é reutilizável. Então a definição de orientada a objeto é reutilizável. O que é um bloco de construção? Por exemplo, seria isso aqui, ó. Abriu chave, fechou chave. Então tudo que está aqui dentro, eu posso ter uma linha, duas e aí por diante. Lembra que no C# as linhas e fechando com ponto e vírgula vai definindo as linhas de programação? Então tudo que está dentro dessa chave início e fim, isso aqui é um bloco construído de programação. Então tudo isso aqui eu posso gerar, por exemplo, uma classe, tá? Vocês vão entender isso melhor daqui a pouquinho. Fica bastante confuso no começo, mas pra você entender, ó. Então aqui é um bloco de código, tá aqui dentro. Aí eu tenho aqui dentro também um bloco de código. Se eu olhar aqui e eu for abrir isso aqui dentro tem um bloco de código desse método, tá? Mas não é o caso agora. Aí eu tenho aqui, ó, já isso aqui está dentro desse bloco, percebe? Então aqui começa aqui, termina aqui, está dentro desse bloco aqui, ó. Consegue ver? Se eu selecionar essa chave, seleciona de aqui. Se eu selecionar essa, o final ou o início. E por fim, tudo isso aqui de public e partial, depois vamos ver tudo que é isso aqui, partial, class, for, esses dois pontos, isso aqui, vamos ver na sua época certa, tá bom? Não adianta dar muita informação que vai complicar. E esse namespace coleção arrays, que no nosso caso a aula aqui é de classe, não de array, mas eu reutilizei um projeto já pronto. Então isso aqui são os blocos, do início ao fim, tudo que está dentro é um bloco de programação. Então eu posso reutilizar tudo isso aqui, ó, desde quando eu crio uma classe. Por exemplo, vai ficar bem mais claro agora, ó. Eu vou dar um exemplo na prática, no mundo real. Por exemplo, se você pense num agente de carro, imagine que uma fábrica, para construir um agente de carro,
ela tem uma forma, ela tem uma moldura. O que é que ela faz? Ela tem uma moldura de determinado modelo e sempre que ela quiser criar aquela jante, ela não vai criar uma jante por jante, ela vai pegar aquela forma, ela vai jogar o produto dentro, vou lá falar assim, do alumínio derretido, vai secar e quando retirar vai ter aquela jante pronta. A mesma forma ela vai colocar mais o produto derretido dentro, o alumínio derretido, vai secar e vai virar outra jante. E assim vai a produção em cadeia. Então observe que ela teve uma moldura, né, uma forma, ou seja, um bloco, vamos chamar aquilo de bloco. Então isso aqui é um bloco, então tudo que eu tenho aqui, eu posso chamar isso aqui e ficar reutilizando isso aqui. Bom, vai ficar um pouco complicado também de entender, ainda tá, mas a gente vai chegar lá na utilização aqui na prática. Ó, eu vou usar aqui, por exemplo, eu vou criar uma variável do tipo string. Isso vocês sabem, né? Declarei o tipo da variável, que tipo string, né? Tipo texto. E vou dar um nome para essa variável, frase, por exemplo, tá? Observe bem. E vou dizer que essa frase recebe um texto, meu texto. Só isso, tá? E fechei. O que eu fiz aqui? Nada de diferente, nada demais. Você já sabe o que é isso aqui. Mas observe. Ao definir uma variável do tamanho com o nome frase, eu estou herdando, ou seja, eu estou reutilizando um bloco de comando da classe chamado string. Se eu passar o mouse aqui, vocês vão ver, ó, esse íconezinho amarelinho aqui, é uma classe system.string, ou seja, essa string deriva de uma classe chamada system. Perceberam? Então, eu não precisei criar todo um mecanismo chamado string, eu podia dar qualquer outro nome, a gente vai ver isso para frente, para criar uma variável que comporte texto. Então, o que a linguagem C# fez? Já criou essa classe chamada string. Então, ou seja, já tem aquela forma pronta. Então, eu posso usar string quantas vezes eu desejar, porque eu já tenho essa forma pronta, ou seja, essa moldura, esse bloco de código chamado string. E o que isso implica? Implica dizer que eu posso trabalhar agora, frase foi o nome que eu dei para minha variável. Minha variável agora vai ter tanto métodos prontos quanto propriedade. Propriedade é tudo aquilo que se apropria daquele objeto. Por exemplo, você tem uma altura, você tem uma tonalidade de pé, cor dos olhos, você tem suas características. Então, suas características seria a sua propriedade. Agora, o que seria método? Apesar que a aula aqui é classe, tá? Mas método seria assim: você pula alto, você corre rápido, você fala bem. Então, esses são seus atributos, são seus métodos, é o que você faz. Você fala vários idiomas, você sabe determinado esporte e por aí vai. Então, isso aí são seus métodos, né? Suas propriedades, seus atributos, né? Então, basicamente, espero que tenha ficado entendido e vamos usar isso na prática, vocês vão entender melhor daqui a pouco. O que é uma classe, ou seja, um bloco, esse aqui é um bloco de programação, tá? Orientado a objeto, porque eu posso reutilizar, eu estou reutilizando a todo momento aqui, ó. Por exemplo, já utilizando bastante o string, float, int, né? Bom, beleza. O que eu posso fazer agora? Frase, que ela herdou, né? No caso, ela tem herda agora tudo da classe string. Então, a frase, eu tenho a propriedade, por exemplo, length, a gente usou essa palavra na aula anterior. Dá um erro aí, vou explicar por que daqui a pouco. Então, o que esse length faz? Ele pega o comprimento dessa frase, ele conta aqui, ó, 1, 2, cada caractere, 1, 2, 3, 4, porque espaço também é um caractere, 5, 6, 7, 8, 9, ó, 9 comprimento, ele tem 9 letrinhas. Então, o que é que eu faço aqui? Eu digo o seguinte, que, por exemplo, aquele label meu, frase, ponto, texto dele, né, propriedade do texto dele, vai receber quem? Vai receber isso aqui, ó. Vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece, tá? Agora, vamos lá. Aí, frase.length, ok, vamos lá. Tá dando um erro aqui. Não é possível. Tá, ó, claro. Ó, o length, ele é comprimento, tá? Eu falando aqui, pensando em outras coisas, já ia me passar. O length, ele é comprimento. Se ele é comprimento, ele é do tipo int, porque ele vai me exibir um número. Eu contei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 é inteiro. Então, isso aqui, ele vai representar um inteiro. Isso aqui é um texto, então não vai funcionar. Aí, se eu declarasse um tipo int, f, por exemplo, agora f podia receber
F podia receber agora isso aqui, vai dar certo. Mas eu quero exibir o comprimento, então o que eu faço? Volto aqui e faço o seguinte, vou apagar isso aqui, só para dar um exemplo. E programação é isso, gente. A gente vai pegando os exemplos, vai olhando, vai usando, vai anotando, vai deixando isso guardado, porque no dia que a gente for precisar fazer esse tipo de conversões, usar esse tipo de código, tá aí, tá? Então, por isso tem que estudar, tem que assistir o vídeo, depois replicar e estudar para depois que for fazer, tentar lembrar. E se não lembrar, vai lá na internet, pesquisa, volta nesse vídeo, olha como faz, beleza? Vamos exibir o comprimento dessa frase. Eu sei que tem 9, então, só que aqui é um inteiro, ó, vou passar o mouse, ele diz assim, ó, int string.length get, ou seja, obtém, ok, obtém um número de caractere de objeto, ou seja, um número. E ele diz aqui embaixo, não é possível converter explicitamente um inteiro em string, ou seja, eu não posso converter esse 9 e jogar aqui dentro. Então, como é que converte pontos, lembra para converter para string e para inteiro? Então, pensa aí, eu posso converter de inteiro para string dessa forma, ponto to string. Se eu fizer, e como toString é um método, eu tenho que fechar e abrir e fechar aspas, parênteses. Então ficou desse jeito, então está convertido, o erro parou de dar. Então aqui já é, ó, um método. Isso aqui não é, isso aqui é uma classe. Aqui não é uma classe, aqui é um método. Depois, ao invés da método, ele converteu o valor que vem inteiro e vai jogar aqui dentro. Vai aparecer o 9, vai, mas vai aparecer como um texto, não escrito 9 por extenso. Vai aparecer o número 9, mas aquilo ali vai ser uma string. Então eu vou chegar aqui agora, vou mandar executar. Quando eu der OK, essa label 1 tem que aparecer o comprimento daquela string. Tudo isso para explicar o que é uma classe. Eu só estou usando a classe string, tá? Então essa aula fica extensa, mas eu tenho que explicar. Quando eu clicar, pegou o comprimento. Eu podia até fazer o seguinte aqui, ó. Por exemplo, concatenar assim, ó. Aí vocês entenderem melhor. Vou deixar isso bem na frente para usar depois, tá? Aí eu vou dizer que a minha LBL lá do meu componente LBL.text vai receber uma string, né? Que vou botar assim, o comprimento. Às vezes tem que escrever assim para vocês entenderem da frase, dois pontos. Aí eu vou usar uma coisa que chama concatenação. Vocês lembram que eu te falei que mais para somar aqui é concatenar, ou seja, juntar, fazer uma junção, tá? Então ele não vai somar a frase com frase, ele vai concatenar, ele vai juntar, por exemplo, meu nome e meu sobrenome, Alex Rodrigues, vai concatenar Alex com Rodrigues. Então ele vai concatenar o que? Vai concatenar essa frase que eu estou colocando aqui, já dei um espaço, aí concatenar, ou seja, somar com a frase. Quem é a frase nesse momento? Esse aqui, ó, meu texto, ou seja, o comprimento da frase meu texto, vai aparecer lá, meu texto. Aí eu vou concatenar de novo. Aí vou abrir aqui outras aspas. Posso concatenar quantas vezes quer. Dois pontos, espaço. E vou concatenar com quem? Agora com esse aqui, ó. Ou seja, vou ler aqui. Ficou um pouco complicado a princípio, mas dá para entender, ó. O que vai aparecer lá? Com duas concatenação. Vai aparecer assim, ó. O comprimento da frase meu texto. Esse meu texto vai aparecer aqui. Meu texto, que aqui eu mandei exibir a frase. O comprimento da frase meu texto aí vai aparecer o número 9, é 9, porque aqui eu estou pegando não a frase, estou pegando só o comprimento. Então vamos ver como ficou isso na prática. Por isso que eu peço, repliquem, brinquem, faça vários testes. Então vamos lá, o que é que ficou aqui? Vou diminuir aqui, o que é que ficou aqui? Ok, o comprimento da frase, dois pontos, espaço, se eu não botar espaço ficaria junto. Aí frase, que frase é essa? Esse aqui, ó, meu texto, ó, eu devia ter botado um espaço aqui, ó, tá vendo? No começo aqui também, do eu vou botar pra gente ver. Dois pontos, 9. Por quê? 9 é isso aqui, o comprimento. E a frase é aqui, e aqui foi o que eu digitei. Então dá pra eu digitar, pegar o texto da minha variável, pegar o comprimento, tirando espaço, fazer o que eu quiser. Eu tenho que dar um espaço aqui, ó, vou dar fechar e vou dar um espaço aqui, ó. Além de dar um espaço aqui, eu tenho que dar espaço aqui. Mas tudo isso é assim, executa e olha. Pronto, tudo isso aqui é só para explicar um conceito de classe. Dá ok? Então tá lá. Entendeu? Então, de onde foi que eu tirei tudo isso? Aqui é uma propriedade. Aqui é uma propriedade de frase. Mas para eu achar frase, eu tive que herdar dessa classe aqui. Ainda vai ficar mais claro depois que eu dar um exemplo de frase. Por exemplo, agora, eu posso pegar frase, já que eu
eu herdei, da classe string, eu posso pegar o complemento. Se você vai olhando aqui, ó, lembra do toUpper, ó, do que a gente usou na aula anterior, e aqui é um método, tá? Então o que é que eu posso fazer aqui agora? Eu posso pegar, jogar todo esse texto, ó, vou apagar isso aqui agora, e posso jogar todo esse texto, ó, esse texto meu, vou até botar em minúsculo aqui, ó, meu texto, tudo em maiúsculo, lembra? Caixa alta, lê aí, retorna uma cópia dessa cadeia caractere, convertida em maiúsculo. Então se eu chegar aqui agora e dizer assim, olha, toda vez que o usuário digitar o nome do cliente lá, que ele salvar ou dar ok, ele vai simplesmente botar tudo em maiúsculo. Porque o seu cadastro, toda a letra vai sair maiúscula. Você força o seu sistema a fazer isso, tá? Vamos criar um sistema que vai fazer isso também. Beleza? Então, nós vimos aqui a propriedade método herdada da classe string. Agora, vamos fazer a nossa própria classe, porque é o seguinte, até aqui nós fizemos o que? Nós usamos a classe system, que tem uma classe chamada string. Então nós herdamos essa forma aqui, ó. Essa forma nos possibilita fazer tudo isso aqui, ó. Olha o que é que tem? O que é que tem pronto lá? Vou dar um ponto, ó. Olha quantas coisas. Não dá para ajudar tudo isso, tá? Tem umas aqui, perdão. Tem umas aqui que é bem mais usada. Então nós vamos fazer o que? Vamos estudar. Deixa eu botar esse cá para cima. Vamos estudar mais usada, tá? Então dá para ver tudo isso? Não dá para ver tudo isso, tá? Mas se você posicionar o mouse, ele vai dizer cada um que faz. Então se eu só olhar aqui, ó, tem cada um, tá vendo? Ai, caramba, perdão, gente. Aqui eu tô, ó, vou usar o mouse que é melhor. Então tudo isso aqui, ó, é o que ele nos dá. O mínimo, o máximo, o length, long, tem cut, conta. Você replace para repetir algo que você queira. Então assim, reverse, select. Então tudo isso aqui, ó, tá? Então tudo isso aqui. Dá pra ver cada um. Isso aqui tira os espaços, caso a pessoa digite alguma coisa, tira o espaço, né? Então é só pra dar uma olhada mais ou menos o que tem. Então na próxima aula a gente vai criar nossa própria classe. Eu só dei esse exemplo aqui pra gente entender o que seria uma classe. Então nós estamos usando uma classe pronta pelo próprio linguagem Microsoft. Qual é o nome da classe? Tá aqui, ó, o System, né? O tipo da classe System, e ela é a classe String. Tá? Próxima aula continuaremos a fazer a nossa própria classe, beleza? Ou seja, a nossa própria forma, para a gente fazer o nosso objeto, beleza? Por isso chama orientado a objeto, porque aquele objeto você vai só criando ele, replicando ele. Então é isso, até lá.